Bom dia! Bom dia! Animados? Feriado prolongado, quem tem dinheiro viaja, quem não tem, fica em Ribeirão Preto. Viaja para Ribeirão Preto. Gente, muito bom. Vamos fazer uma oração? Vocês me acompanham, por favor? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela semana que o Senhor já nos concedeu. Obrigado porque, particularmente, Deus, estou muito bem emocionalmente. Passei por semanas tão difíceis em questão a crises de ansiedade. Obrigado porque o Senhor ouviu, com certeza, várias orações. Irmãos que oraram por mim. E obrigado porque eu tenho ficado super bem, super animado, super feliz. Isso mostra o quanto que o Senhor tem sido misericordioso, não só comigo, mas com cada um que está aqui, Pai. Obrigado por esse culto. É muito bom poder expressar o nosso coração ao Senhor através de canções, expressar nossa gratidão ao Senhor através da ceia que o Vini fez, a oferta. E é muito bom poder estar nesse momento agora, onde nós vamos ser ensinados pelo Senhor. Amém. Pedimos para que, por favor, Espírito Santo, o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos. Amém. E que todos nós aqui possamos, em nome de Jesus, ter uma visão diferente daquilo que o Senhor quer que a gente mude em nossa vida, daquilo que o Senhor quer que a gente talvez siga um outro caminho. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é a volta de Jesus. Estou muito animado por esse tema. Peço para que o Senhor possa também usar a minha vida para poder ajudar nossos irmãos e amigos que estão aqui a poder entender pelo menos um pouquinho da profundidade que é esse tema, Deus. Então, que todas as nossas preocupações, as nossas distrações, o Senhor possa nos ajudar nesse momento a deixar de lado, para que a gente consiga colocar o nosso coração, nossa mente na Tua Palavra agora, Deus. Por favor, pedimos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então quero começar com uma pergunta. Na sua opinião, qual tem sido a palavra mais importante para a sociedade nos últimos 20 anos? Eu creio que todos nós aqui temos mais de 20 anos, inclusive a Lívia, né? Então, acho que não tem uma resposta certa, mas na sua opinião, qual é a palavra mais importante nos últimos 20 anos? Não entendi? Tecnologia. Mais alguém? Formação. Informação. Mais alguém? Conhecimento. O que mais? Sucesso. Pode ser. Bom, pelo menos para mim, a palavra mais importante que nós temos buscado nesses últimos 20 anos é a palavra esperança. Por que esperança? Porque nós precisamos ter esperança na política. Precisamos ter esperança para as famílias. No meu caso e da Vânia, que temos filhos, ter esperança de olhar para os nossos filhos e contemplar que eles vão ser ótimas pessoas e, em nome de Jesus, ótimos discípulos. Amém. Passamos recentemente por uma pandemia. Que a minha que passou foi difícil para todos nós, mas o que nós tivemos que buscar nessa pandemia foi esperança. Verdade. Que um dia iria acabar. Para aqueles que perderam pessoas queridas na pandemia, tiveram que ter esperança para recomeçar a vida. Tivemos no ano passado a Copa do Mundo em dezembro. Verdade. E nós tínhamos a esperança que o Brasil seria hexa. E com o gol da Croácia, a esperança acabou. E nós, São Paulinos, cadê o Sr. Oswaldo? Nós, São Paulinos, Sr. Oswaldo, Carol, João, temos a esperança que seremos campeão da Copa do Brasil. Estamos esperançosos. Espero que o Flamengo não estrague isso. Então, quando nós olhamos a palavra esperança, ela significa ter fé, acreditar que determinada coisa vai, de fato, acontecer. Isso é ter esperança. Amém? Amém. Não sei se vocês acompanham um programa de esporte, mas tem um programa chamado Bola da Vez, da ESPN.
onde a ex-atleta Laís Souza, vocês devem conhecer, ginástica olímpica, e ela, alguns anos atrás, Laís ficou tetraplégica. Ela estava treinando lá na Rússia e acabou caindo e acabou fraturando a coluna, e hoje ela se encontra assim. Inclusive ela mora em Ribeirão Preto, inclusive o Ivan, encontramos ela uma vez na pizzaria. Só que na semana passada a Laís, ela compartilhou algo nesse programa que foi revoltante. A Laís compartilhou dos abusos que ela sofria pelos cuidadores dela. Quer dizer, pessoas que tinham que cuidar dela abusavam dela. Sabe? E ela comentando nessa entrevista que a Laís, ela tem esperança. Ela tem esperança que um dia os movimentos do corpo dela vai voltar. A Laís, ela faz horas de fisioterapia. Mas por quê? Porque a Laís, ela tem esperança. Ela acredita realmente que ao fazer essas fisioterapias, o corpo dela vai corresponder e ela vai voltar a ter uma vida normal. Isso é ter esperança. Amém? Amém. E quando nós pegamos essa palavra esperança, todo esse contexto, e nós aplicamos para nós cristãos, e aplicamos para nós igreja, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa e alegria a cada dia deveria ser na volta de Jesus. Ter esperança na volta do Mestre. Ter esperança na volta do Filho de Deus. Assim como ele falou que voltaria. Mas vamos ser sinceros. Só entre nós. Essa parte aqui o Robson pode até apagar e não colocar no YouTube, se vocês quiserem. Mas em algum momento do seu dia, você para pensar na volta de Jesus? Você ora sobre esse assunto? Sabe, às vezes o que nos atrapalha sobre esse assunto são as nossas realizações humanas e a mente focada nesse mundo. E aí deixamos os nossos pensamentos tomarem conta da nossa mente. E sobre esse assunto da volta de Jesus, é um assunto que a gente deixa de lado às vezes. A gente nem pensa, não ora, não reflete. Os nossos planos e projetos, como por exemplo, casamento, formatura, nascimento de filhos, sucesso profissional, se aposentar e outras cositas más por aí, acabam desviando a nossa atenção sobre a volta de Jesus. E nós precisamos ter fixado em nossa mente que não há nada mais satisfatório, impactante e até mesmo divertido para nós cristãos a volta de Jesus. Esse momento deve ser a nossa prioridade como discípulos de Jesus. Ter a nossa vida como sociedade, ter nossa vida espiritual, mas nunca podemos perder de vista a promessa da volta de Jesus. Amém, igreja? Amém. E hoje, e nos próximos 2 domingos, vamos abordar esse tema, a volta de Jesus. E traremos os seguintes pontos. Hoje vamos falar, por que Jesus vai voltar? Por que ele vai voltar? O que está por trás dessa frase, vamos dizer assim? E vamos ver quais sinais precisamos ficar atentos para esse dia. Jesus falou sobre isso. No domingo que vem, eu peço para que vocês não faltem no domingo que vem. Porque eu já estou ansioso pela pregação do Victor. Vai ser uma pregação fantástica. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não perca domingo. Victor, esposo da Bia, vai fazer uma pregação fantástica para nós. E no outro domingo, o Victor vai falar como nós deveríamos estar vivendo a nossa vida. Vai ser o tema que o Victor trará para nós. E no outro domingo, no terceiro, no dia da volta de Jesus,
quem são esses que Jesus levará para o céu? Vamos falar um pouco sobre o julgamento final. Aqueles que vão para o céu e, segundo a Bíblia, para aqueles que vão para o inferno. Amém? Amém. Animados então? Sim. Vamos lá? Então, para a gente começar o nosso estudo, cabe uma ótima pergunta. Por que Jesus vai voltar? Por que que os cristãos sempre usam essa palavra? Jesus vai voltar. O que está por trás? A base para essa pergunta, na verdade a resposta para essa pergunta, são as promessas de Deus. E o que significa promessas? Afirmativa. É o compromisso de Deus com a sua palavra, com aquilo que Ele diz. E quando nós olhamos para o panorama geral da Bíblia, nós vemos que no Novo Testamento tem 1.104 promessas de Deus. No Velho Testamento contém 7.706 promessas de Deus. Então teremos um total de 8.810 promessas. O que não falta na Bíblia é promessa. Mas tem as promessas boas e também tem aquelas promessas que Deus deixou para aqueles que não se submetem ou não obedecem a sua palavra. Sendo que a maioria dessas 8.000 promessas são feitas de Deus para o homem. Pô, isso não é encorajador? Isso não é animador? Então, o que está por trás da volta de Jesus são as promessas de Deus. E duas escrituras para a gente poder analisar. Números 23, 19 fala assim: Deus não é homem para que minta. Deus não é como nós. Em João 8, 44 fala: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Segundo as Escrituras, a essência de mentir e de enganar está em nós e em Satanás. Não está em Deus. Deus não é mentiroso. Deus não engana ninguém. Sabe por quê? Porque mentir e enganar é pecado. E o pecado não faz parte da essência de Deus. Deus é santo. Deus é puro. E como disse, o pecado faz parte da nossa essência. Pecadores, da essência de Satanás, que é pai da mentira. Ele que engana muitas pessoas. E às vezes pode ser até comum para alguns de nós, quando falamos em algo que não cumprimos. Porque na verdade isso pode ser até uma mentira, ou pode ser até um engano em questão ao próximo. Por exemplo, quando falamos que vamos ajudar alguém e nós não ajudamos. Quando falamos que vamos ligar para alguém, né? Vou te ligar! E a gente não liga para essa pessoa. Quando nós falamos até que vamos orar por alguém. Eu vou orar por você, mas aí nós não oramos por essa pessoa. Quando nós não somos sinceros em relação aos nossos sentimentos e não falamos o que estamos sentindo de fato. Isso é um auto-engano também. E uma mentira para nós mesmos. Sabe, quando nós fazemos essas coisas que falei de uma forma consciente, quando nós falamos que vamos ajudar, mas temos consciência que nós não vamos ajudar, isso é mentira. Quando nós falamos que vamos orar por alguém, para alguém, e nós não cumprimos isso, nós estamos enganando as pessoas. Mas dá um ar espiritual, né? Eu vou ajudar, eu vou amar. Sabe, quando nós agimos assim, nós não estamos agindo igual ao caráter de Deus. Porque Deus não mente. Deus não engana.
o que Deus fala, Ele cumpre. Amém. Todas as coisas que você lê na Bíblia, que é promessa, se cumpre, porque Deus é verdadeiro. Olha que interessante, todas as promessas do Velho Testamento se cumpriram, todas. Todas as promessas do Velho Testamento já se cumpriram. No Velho Testamento, existiam mais de 300 profecias a respeito da vinda de Jesus. E se hoje estamos falando de Jesus, é porque Deus cumpriu com todas as suas promessas. Amém? E do Novo Testamento, Leandro? Já se cumpriram muitas, mas falta algumas ainda. A volta de Jesus é uma delas. É promessa de Deus. Olha o que fala aqui em Atos. Após Jesus ter morrido na cruz, após Jesus ter ressuscitado, e após ele ter passado 40 dias com seus discípulos, no momento que ele está voltando para o céu, olha o relato que a Bíblia fala. Depois de ter dito isso, Jesus, no caso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. A promessa de Deus para aqueles homens que estavam com Jesus está falando que Jesus vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. É promessa de Deus. Assim como se cumpriu todas as outras promessas, essa também vai se cumprir. A segunda vinda de Jesus é a esperança dos cristãos. É a esperança de nós que Deus está com controle de todas as coisas desse mundo. Se nós não acreditamos que Jesus vai voltar e que essa promessa vai se cumprir, seria questionável a nossa fé. Porque ou nós pegamos o combo geral, ou pegamos tudo, ou nós não pegamos nada. Jesus vai voltar. Então, entendemos até aqui que Jesus vai voltar porque é promessa de Deus, amém? Está claro? A segunda coisa que precisamos entender é que em sua primeira vinda, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio à Terra como um bebê, uma história bem conhecida por nós, bebê ali da manjedoura, enfim. Então, Jesus ele veio em forma humana, como eu e você. Ele tinha sede, teve fome, teve sono, todas as coisas que nós passamos, esse Jesus veio desse jeito. Jesus chegou de uma forma bem humilde, como vemos a foto, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Jesus, nessa sua primeira vinda, ele veio como servo que sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário. E com isso Jesus cumpriu muitas profecias do Messias no seu nascimento, na sua vida, no seu ministério, na sua morte e na sua ressurreição. Esse foi o propósito da vinda de Jesus como homem. Mas há algumas profecias a respeito do Messias que Jesus ainda não cumpriu. E a segunda vinda de Cristo será esse retorno do Cristo ressurreto. Então, na sua segunda vinda, esse Jesus Cristo, ele virá em glória. Ele virá como rei conquistador, aquele que venceu a morte, aquele que venceu as trevas, aquele que venceu Satanás. Amém. Em sua segunda vinda, Jesus chegará com os exércitos de anjos do céu ao seu lado. Não sei se vai ser assim, mas foi uma foto que eu achei que, para mim, faz muito sentido. A segunda vinda de Jesus, ele virá em glória. E ele mesmo fala sobre isso. Lá em Mateus 24, 30, ele fala: então, por fim,
aparecerá do céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus fala que todos verão a sua vinda, e essa aparição será com poder e com glória. Não vai ser mais um Jesus como nós, carne e osso, mas será um Jesus com poder e glória. A volta de Jesus será o evento do século. Não vai se comparar com a Copa do Mundo, que a gente fica às vezes impactado com outras coisas, com algum outro evento. Não. Será o evento do século, da história da humanidade. Será algo jamais visto pelo homem, porque Jesus virá em glória e em poder. Mas sabe, tem pessoas que ainda não acreditam nas palavras de Jesus. Pessoas não acreditam nas palavras do próprio Deus. Tem pessoas que não acreditam nas palavras dos profetas. E para ser sincero, eu não sei se você é uma dessas pessoas que não acredita firmemente na volta de Jesus. O apóstolo Pedro, ele falou sobre isso. Ele fala assim: amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza sobre a segunda vinda de Jesus. Esse é o contexto que ele está falando. Aí ele fala: quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Muitas pessoas pensam e falam como está essa estrutura. Cadê a promessa? Cadê a volta de Jesus? Já faz 2000 anos. Dia após dia é a mesma coisa. Eu trabalho, eu como, eu faço as minhas coisas. Não muda nada a minha rotina. E talvez até pessoas cristãs pensam assim. Talvez só não falam. Mas talvez não tenham fé realmente que Jesus vai voltar. E aí acho que cabe uma ótima pergunta para nós. A pergunta que faço para nós essa manhã é: qual grupo você faz parte hoje? O grupo que acredita nas palavras de Jesus? Que acredita que Ele vai voltar em glória e em poder? Que acredita nas promessas de Deus, porque Deus não mente? Ou do grupo das pessoas que zombam da verdade, como Pedro falou? Do grupo das pessoas que são indiferentes sobre o plano de Deus, porque esse aqui é o plano de Deus. Do grupo das pessoas que pensam que as coisas andam do mesmo jeito que sempre foram? Porque sabe, irmãos e amigos, se nós estamos duvidando, se nós não acreditamos nisso profundamente e com convicção sobre a volta do nosso Senhor, para nós que somos discípulos e cristãos, se nós não estamos acreditando, então a dúvida já entrou em nosso coração. E se a dúvida entrou em nosso coração em relação à volta de Jesus, então talvez também ela já entrou em questão a palavra de Deus. Aí podemos também ter dúvidas sobre o reino de Deus. Aí já duvidamos sobre o amor de Deus. Aí já duvidamos da existência de Deus. Será que esse Deus existe mesmo? Passamos a duvidar até dos nossos pecados e da salvação que Jesus pagou na cruz do Calvário.
E aí vai entrando um monte de dúvida no nosso coração. De qual grupo somos hoje? Você prega isso na sua família, seus amigos, que Jesus vai voltar? Porque esse é o ápice da vida cristã. Sabe? E eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Eu não vou colocar a escritura aqui no telão. Vamos ler a Bíblia juntos, né? Abra lá a Bíblia então, Mateus 24. Porque Jesus não só falou sobre a sua vinda, mas como seria. E ele também falou sobre os sinais que iria anteceder a sua volta. Então, abra aí, lá em Mateus 24, leia a partir do versículo 3. Amém? Amém? Posso ler? Pode. Lê até o versículo 13, tá bom? Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não serão fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Amém? Então, qual é o contexto dessa passagem? Jesus aqui está no Monte das Oliveiras conversando com os seus discípulos. E antes desse momento aqui, Jesus havia falado para eles sobre o templo. Jesus apontou para eles o templo e ele havia falado: olha, vai chegar uma época que não vai precisar mais desse templo, porque Jesus iria morrer na cruz e não precisaria mais de um local específico para adorar a Deus. E aí eles entram nesse contexto que nós vemos aqui. E aqui Jesus, nessa conversa, ele fala sobre 6 sinais. 6 sinais que iria anteceder a sua volta. Então ele fala sobre os falsos cristos, guerras e ameaças de guerras, fome e terremotos em várias partes do mundo, perseguição, cristianismo. Depois ele fala no 5º que muitos abandonarão a fé e passará a odiar uns aos outros. E no 6º ele fala que o pecado da humanidade aumentará e o amor de muitos esfriará. A pergunta é: todas essas coisas já não têm acontecido hoje? Tem. Acho que não sou eu que acompanho o telejornal. Sabe o que é interessante disso tudo? Que essas coisas já aconteceram no passado, como vocês falaram, tem acontecido hoje, e possivelmente isso vai continuar acontecendo. Enquanto existir o pecado no mundo, essas coisas vão sempre existir. Então, Leandro, o que isso se aplica a nós? Nós temos que entender, irmãos e amigos, o propósito dessas informações de Jesus. Em primeiro lugar, precisamos entender que esses sinais não devem servir como base para a criação de teorias fantasiosas. Não tem nada de novo em relação ao fim dos tempos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Acabamos de ler esse texto explicativo, simples
E quando nós olhamos para o mundo que vivemos, é isso aqui, ó. Não tem nada de novo nisso aqui. A Bíblia revela quem o ser humano é há séculos atrás, quem somos hoje, o que vai acontecer com o ser humano daqui a alguns anos. A última que falaram sobre essas coisas de fim do mundo, né, que foi um caos, eu lembro, né, vocês devem lembrar também, não é tão antigo assim, espero eu, foi a base do calendário Maia, 2012. O mundo vai acabar. Não sei se vocês lembram, mas foi um caos. Algumas pessoas venderam casas, venderam carros, algumas fizeram loucuras porque tinha certeza que o mundo ia acabar. Estamos aqui. Porque muitas pessoas preferem acreditar em outras coisas mais do que na palavra de Deus. Fizeram até um filme sobre esse tema. Segundo lugar, esses sinais não são para a gente determinar sobre a volta de Jesus. Porque às vezes acontece uma guerra, terremoto, aí tem pessoas que já entram em choque, ficam em pânico. O propósito disso seria causar temor mais em nosso coração. Quando a gente olha na TV, internet, algum desses casos aqui deveria causar temor no nosso coração. Deveria dar esperança, falar, Jesus está voltando. Porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar. O pecado vai continuar. Mas a gente não sabe qual vai ser o limite de Deus. Quando Deus fala, chega, chega. Às vezes a gente vê essas coisas e não causa nada em nosso coração. Nem pensamos às vezes que isso está na Bíblia. Tem pessoas que se preocupam muito mais com os sinais, mas não se preocupam em estar com Deus, de se conectar com Ele, de ter uma intimidade profunda com Ele. Tem o caos, tem medo, mas não dá os passos de se aproximar de Deus. Não é esse o propósito que Jesus deixou para nós. É Deus que sabe a hora e o dia. O próprio Jesus falou sobre isso. Como eu falei, esses sinais eles vão continuar existindo. Porque é nosso pecado. É o meu pecado. É o seu pecado. Me acompanha aqui no versículo 37 ao 42. Jesus continua falando desses sinais da volta dele. Vamos lá? Mateus 24, versículo 37. Posso ler? Amém? Amém. Jesus fala assim, ó. Foi como nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. A essência desses versículos aqui de Jesus, eu acho que é bem simples para nós. Ele está dizendo que na minha segunda vinda, a humanidade será apanhada de surpresa, como foi nos dias de Noé. É isso que ele está falando aqui. E ele compara a sua segunda vinda com o dilúvio na época de Noé. E só lembrando que o dilúvio trouxe destruição para a humanidade. Deus usou o dilúvio para acabar com o pecado. Exceto da família de Noé, que entrou na arca com Noé. Mas por que Deus salvou só a família de Noé? Porque eles acreditaram nas palavras de Deus. Eles acreditaram quando Deus falou que ia chover e que ia acabar com tudo. Noé e sua família tinham um relacionamento com Deus.
Só que aqui que está o ponto. Antes do dilúvio, Deus havia avisado aquele povo. Como Deus está nos avisando hoje. Como Deus vai continuar nos avisando. Jesus vai voltar. Deus havia advertido aquele povo sobre o pecado deles. Gênesis 6 fala, Deus fala, eu estou triste por causa do pecado deles. Eles não acreditaram nas palavras de Deus através de Noé. E Jesus está avisando que a sociedade de hoje terá o mesmo comportamento que nos dias de Noé. Sabe, quando nós olhamos para esse contexto do dilúvio que Jesus estava trazendo, e nós olhamos para os dias de hoje, eu vejo esse cenário aqui, ó. Desatenção, as pessoas não estão atentas às palavras de Deus, ao reino de Deus, às coisas espirituais, e pessoas estão despreocupadas com isso. Não é uma preocupação para muitas pessoas. E quando nós olhamos para tudo isso, Deus vai nos julgar também. Você acreditando ou não, nós seremos julgados por Deus em questão dos nossos pecados. Jesus falou que essas pessoas na época de Noé estavam vivendo suas vidas, tendo uma rotina de vida, festas, casamentos. E nós percebemos que Jesus não está falando que isso é pecado. Ele não fala que isso é pecado. Fazer essas coisas não é pecado. Mas essas coisas tiram a nossa atenção do que deveria ser prioridade para a nossa vida. Tirou a preocupação de como essas pessoas deveriam ter em relação ao pecado delas. E talvez possa estar tirando também a sua atenção hoje. Faculdade, família, trabalho. Mas você está preocupado com o seu pecado? Você está preocupado com o pecado que tem te afastado de Deus? O pecado que você não consegue se arrepender? Deus havia falado na época de Noé. Deus está falando para nós hoje, domingo após domingo, quarta após quarta. Colocar no YouTube o que tem mais hoje é pregação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mesmo. Mas tem sido uma preocupação nossa? Temos ficado atentos e preocupados com isso, ou estamos vivendo a nossa vida como tem que viver? Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, faculdade. E se ele voltar, amém? É isso que a gente está vivendo. Sabe, isso se aplica a nós hoje. É só nós olharmos para o nosso contexto hoje. Chamamos pessoas para estudar a Bíblia. As pessoas não querem estudar a Bíblia. Tudo bem. Pô, vamos lá no culto. As pessoas não querem. O que tem mais hoje dentro da igreja são divórcios. Porque casais não querem se submeter à palavra de Deus. As pessoas estão fugindo de Deus. Eu não vejo muita diferença da época de Noé. Sabe, Jesus vai voltar, não é história de barco, não é uma história contada por homens, é promessa de Deus. E Jesus vai voltar. Amém? Amém. E quando a gente para pensar em todo esse contexto, eu e você podemos ser surpreendidos como povo na época de Noé. Se eu pensar que Jesus pode voltar hoje, que ele pode voltar daqui a 30 segundos, que ele pode voltar amanhã, ou ele pode voltar daqui a 50, 100 anos. Mas a pergunta é, se ele voltar hoje,
no final da tarde, ou à noite, ou amanhã, a pergunta é: como ele vai te encontrar? Como ele vai te encontrar? Atento, desejoso, sabe? Preocupado com o pecado, lutando para se arrepender dos pecados. Ele vai te encontrar você lutando para mudar a sua vida. Ele vai te encontrar preocupado que você está sedento por estar com Ele. Ou Ele vai te encontrar tipo, Jesus voltou. Sabe, e nós que nos consideramos discípulos de Jesus, é mais para nós aqui de dentro agora. Sabe, nós precisamos a cada dia ter essa esperança em nosso coração. Acordar pela manhã, Jesus, obrigado. E meditar e nos pensar, Jesus pode voltar hoje. E quando a gente pensa isso, ao longo do dia, você fica mais atento com os seus pecados, com o seu comportamento, com os seus pensamentos. Sabe, de poder ter esperança. O meu mestre pode voltar hoje. O meu Senhor pode voltar hoje. O meu amado pode voltar hoje. O Filho de Deus pode voltar hoje. E eu quero me preparar como noiva para o meu noivo. A igreja tem que estar preparada para o noivo. Tivemos aqui alguns casamentos, Caio e Priscila, Vitor e Bia. Como que a Priscila e a Bia se prepararam no dia do casamento? E é diferente para o nosso noivo que Jesus. Quando a gente não pensa sobre essas coisas, precisamos encher o nosso coração de muita alegria e esperança. A cada dia, Jesus pode voltar hoje. Amém. E por isso, irmãos e amigos, nós precisamos a cada dia, nós precisamos estar bem com Deus e bem com as pessoas, porque o maior mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Jesus voltar, se a gente não estiver bem com Ele e com pessoas, corremos o grande risco de ficar. Ele não vai levar. E para você que está nos visitando hoje, como que papo brabo é esse, né? Eu quero te encorajar e convidar você a estudar a Bíblia, a entender melhor que volta é essa, que negócio é esse, que promessas são essas, porque o estudo vai te ajudar a se aproximar de Deus, a você talvez ter essa esperança que um cristão precisa ter na volta de Jesus. O estudo vai te ajudar a se conectar com Deus, a ver quais pecados você precisa se arrepender. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, pode ser tarde. E eu não quero colocar medo em ninguém, mas a gente não sabe como vai terminar o nosso dia. Aproveite a oportunidade. Amém? E eu quero concluir esse nosso tempo. Jesus vai voltar e é promessa de Deus que eu e você possamos ficar atentos com os sinais que Jesus falou. E que esses sinais possam nos dar mais fome e sede pela presença de Deus em nossa vida. Sabe? Ter mais preocupação de como que está a minha vida espiritual, como que está a minha família, meu casamento, enfim. O que precisamos mudar para ficar bem com Deus? E que todas essas coisas possam nos dar mais esperança de estarmos conectados com Deus. Tá bom? E na semana que vem, o Vitão vai nos trazer esse tema. No dia da volta de Jesus, como nós deveríamos estar vivendo nossa vida. Amém? Amém. Então não perca domingo que vem, que a pregação vai ser top. Tá bom? Vamos fazer uma oração.
Vamos cantar mais uma canção. Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu acredito que essa passagem que nós lemos, nós já havíamos lido, Deus, em várias outras oportunidades que o Senhor nos deu. E obrigado por nos relembrar daquilo que a gente não pode perder de vista, que é a tua volta, Jesus. Eu oro pelo meu coração e pelo coração dos meus irmãos e pelo coração daqueles que estão nos visitando hoje, que o Senhor possa colocar temor em nosso coração, que nós possamos ter a seriedade do que isso é, Deus, porque nós estamos falando aqui, Deus, de uma vida eterna com o Senhor, ou de uma vida eterna no sofrimento do inferno, Deus. Pai, eu peço para que o Senhor possa nos ajudar a olhar para a nossa vida, e a cada dia, Deus, a gente olha esses sinais na internet, esses sinais que o Senhor falou, Jesus, nós vemos a cada dia o mal na vida das pessoas, fazendo mal a outras pessoas, guerras por poder, dinheiro, enfim. Deus, mas que essas coisas possam realmente levar o nosso coração cada vez para mais próximo do Senhor. Que nós possamos ter a certeza plena, Deus, que se o Senhor voltar hoje, o Senhor nos levará com o Senhor. Porque nós estamos lutando contra o pecado, Pai, porque a gente está tentando agradar o Senhor com nossas vidas. Nós estamos vivendo como família, vivendo como santidade, porque nós precisamos ansiar realmente esse dia da Tua volta, Pai. Nós não sabemos quando será isso, Jesus. Então, eu peço, por favor, Espírito Santo, que o Senhor possa nos manter de pé, que o Senhor possa nos dar perseverança a cada dia, para que a gente consiga, por favor, se o Senhor voltar e a gente estiver em vida, que a gente possa ser encontrado pelo Senhor, lutando para viver como discípulos do Senhor. Obrigado por esse tema, que vamos ainda abordar mais 2 aulas sobre isso, que o Senhor possa nos ajudar como igreja a poder entender a importância que é esse tema. Obrigado pelo tempo de hoje, que o Senhor possa trabalhar tudo aquilo que foi falado, aquilo que colocamos em nosso coração, que o Senhor possa trabalhar ao longo da semana, nos nossos tempos com o Senhor individuais, que nós possamos realmente crescer em temor e muito mais em esperança daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por tudo, muito grato. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma canção. Amém.